O que tu acredita ser os pilares que sustentam um escritório milionário que fatura todos os meses? É uma equipe de 40, 50 advogados, viver de indicações, de repente conseguir mais indicações, esse é um ponto que no início a gente bate muito na tecla também. Deixa eu te falar, eu também já acreditei nisso. Eu também já acreditei que eu ia ter que ter 40 funcionários, ter que ter uma equipe gigante para poder ter um resultado efetivo. Mas deixa eu te contar, aqui na Betiolo Advocacia a gente conseguiu, com 3 pessoas na equipe, ter um faturamento de 8 dígitos por ano. Então, assim, os pilares que sustentam um escritório milionário de verdade, quando eu falo milionário, eu não estou falando apenas de dinheiro, estou falando de entrega, de propósito, de amor à profissão, de pessoas que vencem aqui dentro do escritório, mas vencem em casa também, vencem na vida também. Então, os pilares que sustentam isso, que fez a gente atingir esse resultado, são alguns e eu vou te explicar. O primeiro deles, mentalidade. Este pilar é o pilar que eu mais vejo advogados negligenciando. Advogados que não cuidam da saúde. Quando eu falo saúde, não cuidam da saúde física, não cuidam da saúde mental, não cuidam da saúde espiritual. E a mentalidade, ela é o seguinte, é como você vai interpretar cada situação na sua vida. Cada desafio, se você vai ver ele como um problema ou como uma oportunidade. Isso tem a ver com a sua mentalidade. Então, assim, o primeiro pilar para qualquer advogado vencer é esse. E ele tem que começar vencendo por ele mesmo, cuidando do próprio corpo, orando todos os dias, tendo uma rotina. Porque eu te pergunto, como você vai liderar alguém se não se liderar antes? É impossível você conseguir gerenciar um escritório milionário, que um escritório milionário tem vários canais de prospecção de clientes. Só que imagina se você está estressado, ou se você não tem uma boa gerência das suas emoções. Como que você vai conseguir conduzir tudo isso? Você vai criar um caos, vai tudo explodir. Aí assim, tem um outro pilar que é importante para que as coisas não explodam, para que você não viva apagando incêndio. Existe muito esse estereótipo do advogado que apaga incêndio, bombeiro, né? Que é o quê? É o advogado que não tem processos bem definidos na empresa e ele precisa apagar todo tipo de fogo o tempo inteiro, quando na verdade ele deveria apagar só os incêndios grandes, né? Ele deveria ensinar a equipe dele a apagar incêndios pequenos. Só que para isso ele tem que aprender a delegar e não delargar, aprender a liderar a sua equipe. Ele precisa estruturar os processos. Um cliente chega no teu escritório. Como que é o teu atendimento? Quais são os passos do teu atendimento? 1, 2, 3, 4. Quais são os nós aqui temos 4 passos. Quais são os passos de atendimento? Você tem que estruturar isso para que a sua equipe possa replicar, inclusive. E para que você tenha clareza dessa anamnese do cliente, digamos assim, dessa análise da situação. Então, quando a gente fala de mentalidade, esse é o pilar mais importante. Não acredito que possa existir um CNPJ forte com CPF fraco. A gente precisa que a tua mentalidade esteja forte para que tu possa aprender o que é necessário para te colocar no outro nível. E o segundo nível, o segundo pilar, digamos assim, é vendas. E quando falamos em vendas, a gente tem que entender que vendas é sobre servir. Só que não é somente sobre servir a Deus ajudando o próximo, isso é o mais importante. Mas você precisa ter um script de vendas. Você precisa ter um funil de vendas. Ou melhor, uma ampulheta. Se você quer entender um pouquinho da ampulheta, compra o Escritório Milionário aí que a gente fala um pouquinho numa das aulas. É bem interessante. Então, aqui nesse módulo de vendas, a gente tem que olhar para técnicas de venda, qual que é o fluxo perfeito. Nós temos que entender como converter um cliente, uma lead, quando teu cliente chega na tua operação. Como é que tu converte ele? Como é que tu para de receber nãos? Como que tu apresenta os teus honorários e até mesmo valoriza os teus honorários, cobra mais pelo seu serviço? São pilares que a faculdade não ensina e que são pilares primordiais para construir um escritório milionário. O terceiro pilar é a gente olhar para a gestão do teu escritório. É como, depois de fazer a venda, tu vai gerenciar todos esses processos. Hoje, aqui no escritório, a gente tem mais de 1000 processos em andamento. Se não tiver uma boa gestão dos processos, da organização mental, vira um caos. Então você precisa saber não somente a vender, que é o segundo pilar, mas você precisa saber também gerenciar o que você vendeu, quando você entrega, como você entrega, qual que é o prazo para isso. Você vai precisar de algumas ferramentas tecnológicas que vão te auxiliar nessa gestão como CEO do teu escritório. Se você quer se tornar um CEO, eu vou te falar uma coisa que eu demorei um tempo para entender. Não basta você chegar na tua mesa e executar. Eu vou fazer um prazo, uma petição, eu vou atender um cliente, eu vou vender. Isso é o papel do advogado. Talvez no início
Você vai ser todos os papéis. Eu fazia tudo no início. Audiência, petição, atendia o cliente, tudo. Tirava o lixo, fazia o café, tudo. Talvez no início tu tenha que fazer. Só que com o tempo, o teu próprio tempo vai se tornar mais valioso. E com isso algumas coisas tu vai ter que direcionar, delegar e gerenciar. Então, como CEO, tu vai ter que olhar o macro da tua empresa. Não adianta tu olhar para o micro, vai ter que olhar para o macro. Tudo isso vai criando um escritório milionário, que na verdade é um escritório de excelência em tudo que faz, tanto do início como ao fim do processo. Tanto da atração do cliente por vários canais, existem mais de 19 canais, quanto na venda e posteriormente no êxito dos processos. Porque tem um ponto que você vai ter que... Eu queria ter ouvido isso antes, presta bem atenção. Tem um ponto que você tem que se atentar, que é manter a sua margem de êxito altíssima. Durante mais de 20 anos aqui no escritório, nosso escritório é mais de 30, a nossa margem é mais de 95% de êxito. E de 10 ações a gente ganha 9,5%. E isso faz com que a gente tenha o resultado que a gente tem. E isso que é tão gratificante porque, na verdade, a gente entende que a gente precisa fazer o cliente ganhar e a gente ganhar com ele. Eu preciso fazer que o cliente ganhe. E daí eu ganho com ele. Então vamos lá, o que vai construir teu escritório milionário vai ser ter uma equipe de 40 funcionários, vai ser tu fazer estratégias mirabolantes, vai ser tu pedir indicação, sobreviver de indicação como muitos advogados sobrevivem. Você entendeu que não é isso. Os pilares são mentalidade, vendas e gestão. E é isso que eu ensino dentro do escritório milionário, que é uma formação que a gente criou para advogados que querem crescer e vencer na vida, que querem realmente construir um escritório milionário como uma equipe enxuta, alavancar o seu escritório como uma equipe enxuta, como nós fizemos aqui na Betiola Advocacia em mais de 30 anos que a gente tem, com resultados de mais de 8 dígitos, como eu te disse, em apenas um ano. Então, se fez sentido para ti, eu vou deixar o link aqui embaixo da formação. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco disso, um pouco dessa trajetória, um pouco desses pilares que vão formar o teu escritório. Eu tenho certeza que esses 3 pilares aqui bem organizados te levam para um outro nível, te levam para o nível que tu está sonhando, para aquele escritório que te dá liberdade, de poder viajar, de poder ficar com a tua família, de poder crescer, tu trabalhar com amor e não trabalhar estressado, como eu vejo muitos advogados por aí. Trabalhar com saúde, cuidar da tua saúde, do teu corpo, e é isso que eu desejo para ti. Um abraço, nos vemos em breve.